nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos, nós estamos na história da salvação e hoje vamos ver um capítulo maravilhoso e decisivo naquilo que vivemos hoje, que nos influencia de maneira marcante a vida do cristianismo hoje e da religião islâmica do povo árabe e do povo cristão, dos judeus. Nós vamos falar um pouquinho sobre o nascimento de Ismael, o nascimento de Isaac. A Sarai, né? Na verdade, até então ela chamava Sarai ainda. A mulher de Abraão, ela ainda não tinha filhos. E veja que já tinham se passado muitos anos. Nessa ocasião, já havia passado 10 anos em que Abraão já estava em Canaã. 10 anos que ele tinha saído do Egito. E mais 30 anos que ele já tinha saído de Ur, quando o Senhor mandou ele se colocar a caminho. E o Senhor tinha prometido que daria para ele uma posteridade, né? E daria um povo. Mas como nós dissemos lá no primeiro estudo, para alguém cuidar de um povo, ele precisava ter descendentes. E Abraão falava, como serei chefe? Como serei patriarca? Se eu não tenho uma família, não vem descendência de mim. E Sara carregava, né, um peso muito grande. O coração de Sara era carregado com um peso muito grande. Ela se sentia mal por isso. Quando eles saíram do Egito, eles carregaram o gado, o ouro, a prata, os bens, as tendas e também escravos. E existia uma escrava muito formosa, muito bonita, que servia, era uma serva de Sarai. O nome dela era Agar. E eis que o Senhor ele vai construindo, né? Ele vai usando das nossas mazelas para poder remendar, né? E ajustar. Mas o que vivemos é fruto do nosso pecado e fruto da liberdade que Deus nos dá. Deus não sonhou com isso que nós vamos falar agora. Mas Deus o que acontece conosco é fruto de nossa liberdade. Nós temos a liberdade e temos o pecado. Então, liberdade e pecado unidos, muitas vezes nos levam a situações difíceis. Então, Sara, talvez já vivendo uma situação no qual ela se sentia já incapaz de sem encontrar soluções, ela oferece a sua escrava para dar um descendente a Abraão. Ela diz a Abraão, eis que o Senhor me fez estéril, e eu rogo-te, meu marido, toma a minha escrava, para ver se ao menos por ela eu posso ter filhos. Você sendo pai, talvez eu serei mãe por outro caminho. Ela oferece a escrava para que Abraão tenha uma filha com ela. E Abraão aceita a proposta da esposa. E Agar tem um filho. Agar engravida. Quando ela engravida, eis que a Sara, como mulher, ela já se sentia inferior, já se sentia inferiorizada, né? Menosprezada, diminuída. Acredito que naquele momento, ao vê-la, Agar ali, né, conseguindo algo que ela a vida toda vinha tentando e não conseguia, ela começou a se sentir desprezada, inferiorizada. E começou a perceber que a Agar começou a galgar espaços. Ela começou a desprezar a sua senhora. Ela começou a tratar a senhora dela de uma maneira diferente. Porque ela carregava um filho do chefe e a esposa não. Então Sara disse a Abraão, né,
que ela gostaria que a Agar fosse embora, fosse mandada embora. E Abraão disse para ela: tua escrava está em teu poder, faze dela o que quiseres. Ela já não suportava mais viver com a escrava em casa. E Sarai maltratou tanto Agar que Agar precisou fugir. Agar fugiu, saiu da região. Mas veja que coisa linda. Quero ler esse pedaço na íntegra, para que a gente possa acompanhar. Porque Sara se sentiu menosprezada pela escrava e expulsou a escrava que carregava um filho de Abraão no ventre. E o anjo do Senhor encontrou-a no deserto, junto a uma fonte que está no caminho de Sur. E ele disse: Agar, escrava de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: eu fujo de Sarai, minha senhora, respondeu ela. E o anjo disse: volta para a tua senhora e humilha-te diante dela. E disse ainda: multiplicarei tua posteridade de tal forma e será tão numerosa que não se poderá contar. Veja bem, irmãos, ele disse isso para Abraão e está dizendo isso para Agar. Eu multiplicarei tua posteridade de tal forma e será tão numerosa que não poderá contar. Disse ainda mais: estás grávidas e vai dar à luz a um filho. Dar-te-ás o nome de Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição. Esse menino será como um jumento bravo. Sua mãe se levantará contra todos e a mão de todos contra ele, e levantará sua tenda de fronte de todos e os seus irmãos. E Agar deu à luz a um filho de Abraão, pôs o nome de Ismael. E nesse momento, mais uma vez o Senhor vai firmando alianças com Abraão. Ele firma mais uma aliança quando nasce Ismael, que é a aliança da circuncisão. Abraão se sente tão feliz porque ele tem um filho. Abraão ainda não tem a compreensão humana, como humano como nós somos, ele ainda não conhece, ele ainda não tem a inteligência, porque a inteligência, a sabedoria, o entendimento de nós homens, não a maior sabedoria, a sabedoria de Salomão, que é tido como grande sábio, não consegue nenhum grão de areia em relação à sabedoria e aos planos de Deus. Então ele não tinha compreensão do que Deus. Ele achava que ali, naquele momento, se cumpria o que Deus prometia para ele. E ele já tinha uma descendência. Então ele era tão feliz, tão feliz. E Deus compreende isso, o Senhor compreende isso. E Deus diz para ele: eu faço aliança contigo e com tua posteridade, uma aliança eterna de geração em geração, para que eu seja o teu Deus e o Deus da tua posteridade. Darei a ti e a teus descendentes depois de ti a terra em que moras, como peregrino, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o teu Deus. Eis o pacto que faço entre mim e vós e teus descendentes, e que terei que guardar: todo homem entre vós será circuncidado. E Deus disse: eis o pacto que faço entre mim e vós e teus descendentes, e que terei de guardar: todo homem entre vós será circuncidado. Até hoje, irmãos, os judeus fazem a circuncisão. Jesus, filho de judeu, filho de José, foi circuncidado.
Os judeus têm essa prática até os dias de hoje. O povo árabe, o povo islâmico tem isso também. Porque são filhos de uma corrente que veio de Abraão. Porque os muçulmanos são da corrente de Ismael. E nós cristãos somos de Isaac. Olha o que Deus diz: cortarei a carne do vosso prepúcio, e isso será sinal de aliança. Todo homem no 8º dia do seu nascimento será circuncisado. E olha o que Deus diz no final: o varão, o homem incircunciso, que não for circuncidado, do qual não se tenha cortado a carne do prepúcio, será exterminado do seu povo por ter violado a minha aliança. E a partir daí, Deus começa a fazer com que Abraão vá compreendendo. Ele diz: Deus disse a Abraão: sua mulher não se chamará mais Sarai, e sim Sara. Eu a abençoarei neste momento e dela te darei um filho. Eu a abençoarei e ela será a mãe de nações, e dela sairão reis. E Abraão novamente prostrou-se diante de Deus, perguntando se isso seria possível, porque ele já tinha um filho, Ismael, mas ela era muito idosa, eles já eram muito idosos. Mas Deus promete e diz para ele: não, né? Porque ele pergunta para Deus, ele questiona Deus. Ele disse a Deus: oxalá que Ismael viva diante de vossa face. Mas Deus repreende-o dizendo: não, é Sara, tua mulher, que dará à luz a um filho. Eu não estou dizendo que é Ismael, estou dizendo que é Sara. Foi isso que eu prometi lá atrás. Foi isso que Deus prometeu lá atrás, mesmo sem tempo de compreensão. E tu o chamará de Isaac. Faria aliança com ele, uma aliança que será perpétua para a sua posteridade depois dele. Eu te ouvirei também acerca de Ismael. Eu o abençoarei, torná-lo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente sua descendência. Ele, Ismael, será pai de 12 príncipes, farei sair dele uma grande nação. Mas a minha aliança eu a farei com Isaac, que Sara te dará à luz dentro de 1 ano, nessa mesma época. Tendo acabado de falar com ele, retirou-se Deus da presença de Abraão. Naquele momento, Abraão tomou Ismael, seu filho, e todos os homens, e todos eles fizeram a marca da circuncisão. Todos eles. Eu quero frisar bem isso nesse texto, gente, para que vocês saibam que Deus prometeu descendência fértil para Ismael também, e numerosa. Deus abençoou Ismael. Nós temos irmãos. Os irmãos muçulmanos são nossos irmãos, filhos do nosso Deus, que seguiram outro caminho, mas Deus firmou um pacto. Desse pacto nasceu Isaac. O Senhor visitou Sara como ele havia dito e cumpriu o que ele havia prometido. Sara concebeu na velhice e deu um filho a Abraão, e ele chamou Isaac. Abraão tinha 100 anos quando nasceu Isaac. Nós sabemos que esse 100 na Bíblia significa muitos anos, na velhice.
na idade no qual ele já não podia mais ter filho. Nasceu Isaac. E quando nasceu Isaac, novamente, Sara, para terminar aqui o nosso texto, novamente, Sara, ela se sente como a mãe do filho, ela vê Agar como uma rival. E novamente, como ela era como é que eu posso dizer, como ela era a senhora de Agar, ela expulsa Agar e Ismael de Canaã. Ela expulsa eles de lá. E eles vão embora. E aí há mais um rompimento, mais uma cisão. Veja também, vamos olhar também essa cisão como a de Ló. Será que era preciso? Mas se cresce esses dois juntos, precisava um rompimento. E houve um rompimento aonde Agar com Ismael e essa descendência que Deus prometeu a Ismael, ela foi crescer em outro lugar. Mas a descendência que Deus prometeu a Abraão, a partir de seu filho Isaque, ficou ali, no lugar em que Deus selou a aliança com Abraão e seu povo. E nós terminamos esse texto, irmãos, e essa formação com o nascimento do nosso segundo patriarca, Isaque, o filho de Jacó. O filho de Jacó, não, perdão, o filho de Abraão. Ele nasce, o filho da promessa, o filho que Deus prometeu. A geração que cresceu mais numerosa que as estrelas do céu. Nós vamos ficando por aqui, esperando no próxima formação nossa, nós vamos somente falar do momento mais lindo da vida de Abraão, que foi o momento em que ele oferece o seu filho único, tão difícil de tê-lo, em sacrifício holocausto para Deus. Que nós possamos ficar na paz do Senhor, que a graça de Deus possa nos acompanhar e habitar no nosso coração. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.